Olá, professores e professoras da nossa EBD, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a paz do Senhor mais uma vez. Estou aqui para gravar o segundo vídeo que nós vamos usar então para finalizar a nossa aula desse dia 15/10, desse próximo domingo, tá bom? Queridos, eu sei que tudo aquilo que a gente vem ensinar, né, tudo aquilo que a gente vai ensinar, que nós estamos nesse processo de ensino, é claro, é muito eficiente pensarmos que tudo depende de Deus. As revelações que nós recebemos das Escrituras Sagradas, as revelações quando lemos os textos e eles se abrem para nós numa consciência mais profunda, isso não vem do homem, tá bom? Isso não vem do homem. Então é muito importante, professores, que vocês, assim como eu também, que nós estejamos num processo de santificação das nossas vidas, num processo de humildade diante do Senhor, pedindo que Ele nos revele a sua palavra, a sua vontade, e também que nos dê sabedoria para que possamos passar adiante aquilo que nos é oferecido através do Espírito do Senhor, através da sua palavra, e que os nossos alunos recebam de Deus, né, essa influência do Espírito Santo, a fim de que eles também possam desfrutar dessa revelação, tá bom? Irmãos, não adianta, se Deus não se revelar, se o Espírito de Deus não abrir a mente dos nossos alunos, nós podemos dar a melhor aula possível, mas não vai encaixar. Por isso que Jesus vai dizer que sem mim, ele vai falar assim, né? Sem mim nada podeis fazer. Verdadeiramente, sem Jesus, sem a ação do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós podemos dar a melhor aula, mas os nossos alunos não vão compreender a profundidade daquilo que foi dado, e nessa compreensão eles não vão sequer absorver e colocar em prática. Então, por favor, tá bom, amados irmãos, nós temos que ter muita humildade de colocarmos a nossa vida em santidade ao Senhor e colocarmos a nossa vida como uma extensão do clamor por aqueles que necessitam ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos nos colocar nas brechas, orando em favor dos nossos alunos, e isso quer dizer em favor da nossa igreja, para que a nossa igreja, a nossa comunidade venha a ter a consciência daquilo que o Senhor quer de nós. Não adianta somente a liderança ter essa visão, se essa visão não for passada através de muita humildade, através de muito amor, de muita consciência do Espírito Santo na vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Então, queridos, o seu aluno é muito importante para você, é uma ovelha que necessita do seu clamor a Deus em favor dessa vida, em favor deles, para que possamos alcançar o melhor objetivo, que é nada mais do que ensinar a palavra do nosso Senhor. Tá certo? Então fica aqui o meu apelo para que você não se esqueça de orar pelos seus alunos, tenha sempre em mãos o nomezinho deles, sempre que possível, irmãos, pelo menos uma vez por dia, se não puder, mas tenta fazer assim. Coloca eles na tua oração, debaixo do teu joelho, intimidade com o Senhor, chora por eles. Deus, em nome de Jesus, revela a tua vontade ao coração dos meus alunos. Você precisa clamar ao Senhor com um ardor no coração, para que através de você seja um canal da bênção de Deus para a vida dos seus alunos. Então, note, querido, note que você tem uma enorme responsabilidade diante de Deus, das ovelhas que estão colocadas nas suas mãos. Essa responsabilidade é nossa, como professores, como mestres, e a Bíblia diz que nós devemos ensinar com zelo, tá bom? Então, fica aqui esse apelo. Vamos lá, nós estamos aí gravando a segunda parte da aula, né? Nós paramos na letra B, da página 7,
página 7, letra B. E agora nós vamos para a letra C, né? Porque nós estamos lendo, nós estamos falando sobre a relevância, sobre a importância do Sermão do Monte no contexto atual. E já foi dito, então, que na letra A, a importância do Sermão do Monte é porque o Sermão do Monte revela o caráter do verdadeiro discípulo. Depois nós vimos na letra B que a importância do Sermão do Monte revela a influência, a nossa influência como discípulos de Cristo no cotidiano da nossa vida, na nossa comunidade, aonde nós estamos inseridos. Na letra C, então, nós vamos ver agora que a importância do Sermão do Monte, ela revela a piedade do cristão ou a piedade do discípulo de Cristo. Irmãos, a piedade significa algo que valoriza as coisas sagradas, as coisas de Deus. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem muito temor e valoriza bastante as coisas relacionadas ao reino de Deus. Ela tem cuidados, ela tem zelo pelas coisas relacionadas ao reino de Deus. Então, esse texto, ele vai... Mateus capítulo 6, você tem que ler com o seu aluno também, tá bom? Você pede a ele, vai ler com ele, leia você com bastante eloquência, porque está vinculado a Mateus capítulo 6, a partir do verso 1 ao verso 18, quando Jesus vai falar de como nós podemos dar esmolas, né? E aí é interessante porque é um cuidado que Jesus vai expressar com a nossa contribuição no reino de Deus para as pessoas, para que as coisas sejam feitas de uma forma com muito temor, de uma forma muito zelosa, com muito cuidado, não para valorizar quem quer que seja, mas para a glória de Deus. Então ele vai dizer o seguinte, né, o verso 1 do capítulo 6, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu fazendo isso, né? Não pode ser visto pelos homens. Nós precisamos fazer as coisas, ajudar ao próximo, amar ao próximo, sem querer ser visto por ninguém, sem ser elogiado por ninguém. Não, nada disso. Tudo isso com muito temor a Deus, Quando depois deres esmolas, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê e que está em oculto. E o teu Pai que vê e que está em oculto, este teu Pai te recompensará. E aí Jesus vai dizer assim, orando não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de pedir. Aí Jesus vai entrar na oração do Pai Nosso. Irmãos, isso é interessantíssimo, porque demonstra aqui uma relação de intimidade com Deus e somente isso, uma relação de íntima comunhão com o Senhor. Não para serem vistos por ninguém. E nós precisamos entender que essa piedade do verdadeiro discípulo, ela é ensinada no Sermão do Monte e que nós precisamos fazer também na nossa prática de vida. Nós não precisamos, irmãos, estar... o nosso cuidado em orarmos a Deus não é para que as pessoas estejam ouvindo, para que as pessoas estejam vendo. Às vezes eu vejo algumas orações como se as pessoas estivessem brigando com Deus, ou então a pessoa jogando na oração dela todo o lixo do seu interior, como se Deus não soubesse daquilo que está acontecendo, ou então ela ora tentando ensinar as pessoas, através da sua oração, ela tá tentando ensinar alguma coisa, como se ela estivesse orando aos outros, não a Deus. E aí você vê que Jesus vai falar que os hipócritas faziam isso, os hipócritas
Eles estavam na sinagoga, nas ruas, nas esquinas das ruas, e eles tinham prazer em orar em voz alta, para que as pessoas pudessem elogiá-los. Que homem santo, que homem maravilhoso, ele ora muito bem. Irmãos, essas coisas, né? Jesus vem quebrar esses paradigmas todos, Jesus vem quebrar essa religiosidade, porque Jesus, ele está dizendo que no Sermão do Monte, nesse ensino, ele vai revelar a verdadeira piedade, que é o temor no interior do coração do homem para com Deus, e isso é um particular. Então, quando nós vamos orar ao Senhor, é Deus que tem que saber o nosso interior, e Ele já conhece as nossas palavras antes mesmo de serem ditas, antes que cheguem aos nossos lábios. Então, a nossa oração tem que ser uma oração de humildade, uma oração de sabedoria, uma oração nessa reflexão de que nós não devemos orar para os outros. A nossa oração ela tem que ter uma direção direto com o céu. Direto com o céu. E isso significa uma devoção religiosa de forma prática e verdadeira. Então ele vai falar sobre você dar a esmola e ninguém ficar sabendo. Ou seja, tudo o que você fizer no reino de Deus, todas as coisas que você fizer dentro do reino de Deus, faça para que a glória de Deus se manifeste, não a sua glória. E para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, e que você apenas sirva de canal da bênção do Senhor. Você não é mais nada do que isso. Às vezes nós queremos interferir nas ações de Deus, até as orações, parece que são orações que é como se nossa oração tivesse poder em nós mesmos. Existe literaturas falando sobre isso, né? O super crente que acha que por muito falar Deus vai ouvir, por muita repetição, é como se fossem verdadeiros mantras. Você fala, como se Deus não estivesse ouvindo. Irmão, sejamos nós, a Bíblia é muito clara sobre isso. Somente vai dizer, olha, sejam poucas as nossas palavras diante de Deus, porque Ele está nos céus e nós estamos na terra. E Ele já conhece todas as coisas. Então, nossas palavras têm que ser refinadas, têm que ser palavras muito bem escolhidas, diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que conhece a nossa vida, Ele sabe quem somos. Então, vale a pena falar menos e ouvir mais diante do Senhor. Então, é todo um processo que nos leva a uma consciência mais aprofundada do que é ser discípulo, nessa visão, né, de piedade do cristão, na piedade do servo do Senhor. Aí Jesus ensina como a gente deve orar, nós devemos até perdoar os outros, assim como nós queremos ser perdoados. Tem todo um engajamento necessário na oração, toda uma oração inteligente, porque o Pai nosso é o Pai de todos, que está no céu, nós estamos na terra. Deus ele é grandíssimo, então nós temos que ter cuidado ao entrarmos na sua presença. Todo esse aspecto da oração Jesus vai ensinar. Ele fala inclusive sobre o jejum, quando nós jejuarmos, que as pessoas não fiquem sabendo, né, com a cara de fome. Tem pessoas que querem demonstrar essa religiosidade, elas têm prazer. Pessoas que vão nos montes, eu já vi, irmãos, isso, eu vi. Pessoas vão num monte para orar e aí ficam gravando a oração no monte, depois transmite na internet, ou ficam, elas filmam a história na oração lá no monte e passam na internet para poder ver. Irmão, você está orando para Deus, você está orando para Deus. Não tem nenhum sentido você orar na internet e você ficar transmitindo a tua oração para os outros. Não tem sentido isso. Porque o próprio Jesus fala sobre isso, nós devemos orar em secreto e o nosso Pai que está em secreto vai ouvir. Se jejuamos para o Senhor, buscamos a sua presença para que haja uma intimidade de aliança entre eu e o meu Senhor. Não precisa ninguém ficar sabendo, então quando eu for jejuar, eu nem falo que eu estou jejuando, eu normalmente, porque eu não tenho que demonstrar a minha religiosidade, eu não tenho que ser aplaudido por isso, querido, não tenho que ser aplaudido por isso. Aí a gente precisa ter cuidado,
Porque a nossa oração, ela tem que ser uma oração objetiva ao Deus da nossa salvação, aquele que tem poder para fazer, e é Ele que vai fazer segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle, não segundo o nosso entendimento. Porque é dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então nós temos que ter essa consciência. Eu vejo às vezes as pessoas orando e passando, né, o zap da oração uns para os outros. Irmãos, nós estamos orando para Deus, nós estamos orando ao Senhor. E é Ele que tem que saber a nossa oração. Eu fico imaginando alguém gravando uma oração no WhatsApp, né, para depois passar, para reproduzir. Eu fico imaginando que aí a pessoa ora e aí de repente ela ora, não está bem, ela não falou uma coisa direito, ela não gostou daquilo que ela estava falando, aí ela vai deleta aquela oração para começar de novo, para gravar uma nova oração, para poder transmitir para as pessoas, porque aquela oração que ela fez não ficou bom. Ou seja, irmãos, nós estamos vivendo um momento muito difícil, porque as pessoas não estão compreendendo a essência da intimidade com Deus, que não tem nada a ver com a internet, não tem nada a ver com essas coisas da tecnologia avançada aí. Isso tudo é muito entretenimento, isso é tudo muita vaidade humana, mas o relacionamento com Deus é algo muito mais profundo. Então, o Sermão do Monte, né, essa parte que Jesus vai falar, vai revelar sobre a intimidade com Deus, né? Intimidade com Deus e que ninguém precisa saber. Sabe, irmãos, o que eu estou ensinando, inclusive eu ensino no curso de teologia às terças-feiras, eu já bati nessa tecla muitas das vezes, nós precisamos desenvolver íntima comunhão com o Senhor. Nós temos que desenvolver esse momento a sós com Deus. Tranca a porta do seu quarto, ora ao seu Pai que está secreto. Mas, irmãos, lança ao Senhor, lança-nos aos pés do Senhor, lança a sua vida, se entrega, se rende ao Senhor, canta um louvor de adoração, agradece a Deus, fica ali em momentos de adoração ao Senhor, sabe, adorando em espírito, adorando em verdade, se rasga mesmo, você confessa os seus pecados, confessa os seus erros, confessa as suas invejas, as suas coisas que estão dentro de você. Você precisa ter um momento a sós com Deus para se rasgar diante do Senhor, para que você possa confessar os seus pecados, para que Ele venha com o seu perdão e para que você comece a desenvolver um relacionamento. Aí você começa a fazer orações de acordo com o mover do Espírito Santo. Deus vai fazendo você lembrar de determinadas pessoas que você precisa perdoar, que precisa as pessoas nos perdoar. Senhor, ajuda. Senhor, faz com que eu perdoe aquela pessoa. E você vai fazendo aquele quebrantamento, o Espírito de Deus vai quebrantando as nossas vidas, a ponto de você estar orando em espírito e Deus vai te ajudando, o Espírito vai ajudando e você vai ampliando a oração, ora pelos seus amigos, pelos seus irmãos, pela sua família, pelo seu pastor, pela igreja, aí vai orando pelos alunos, você vai tendo intimidade com Deus e você vai fazendo uma oração sábia, uma oração inteligente, uma oração eloquente. Você vai orando e tua mente vai captando o que você está orando. Você vai tendo relacionamento com Deus. E ninguém, irmão, ninguém precisa saber disso. Ninguém precisa saber disso. É por isso que Jesus vai dizer, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Não faça como os hipócritas que gostam de ficar sendo reverenciados porque dão esmola e todo mundo vê, e está orando, todo mundo vê a linda oração dele. Irmãos, nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Juiz dos Juízes. Então, nós precisamos guardar a nossa vida quando entrarmos na presença do Senhor e ter uma oração efetiva, aquele que já conhece todas as coisas. Nós não temos que brigar com Deus. O Senhor é Ele é o Senhor. Nós somos apenas servos, humildes, miseráveis pecadores diante de um Deus santíssimo e justo. Então as nossas orações, elas têm que ter um temor, uma reverência. É essa reverência que Jesus ensinou no Sermão do Monte, ok? Tudo bem? Então tá aqui, letra C. O Sermão do Monte revela a piedade do cristão. Aí na revista está escrito assim: e em sua piedade ou devoção religiosa, os cristãos não devem se acomodar nem com o tipo hipócrita dos fariseus, é o que nós falamos, nem com o formalismo mecânico
dos pagãos que colocava a culpa, né, nos reis, nos deuses, e tinha toda uma liturgia esotérica. Para com esse negócio. A piedade cristã deve destacar-se, acima de tudo, pela realidade de onde nós estamos vivendo, pela realidade do nosso cotidiano, pela realidade da nossa intimidade com Deus, pela sinceridade dos filhos de Deus que vivem na presença do Pai Celestial. Então, aqui, irmãos, Jesus está ensinando no Sermão do Monte um relacionamento verdadeiro entre pai e filho, aonde as coisas são feitas às claras, aonde é feito com muito respeito, com muito temor, na certeza de que o Pai já nos ama e só quer que nós estejamos prontos a obedecê-lo, tá bom? E aí, para a gente fechar a lição dessa última lição, né? Letra D, a relevância do Sermão do Monte no contexto atual também revela a ambição do cristão. Opa, aqui é um momento muito delicado, tá bom? Porque Jesus vai falar, Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, ele vai falar exatamente sobre a ambição do cristão. Ele vai dizer, ó, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e ferrugem tudo consome, e homens ladrões minam e roubam, mas ajuntei tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e roubam. O nosso tesouro maior precisa ser juntado no céu, através da nossa vida de intimidade com o Senhor, através de uma vida de pureza, e todo esse relacionamento de intimidade com Deus. Porque onde estiver o vosso coração, e aí estará também, onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração, o nosso pensamento no céu, né? Você pode usar o texto de Colossenses capítulo 3, se já ressuscitado com Cristo, né? Pensar nas coisas do alto e não nas que estão na terra, porque já estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, você pode usar esse texto, tá? Vamos lá. Ele vai falar sobre a candeia dos olhos, de sorte que teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo terá tenebroso. Ou seja, cuidado com o que a gente está ambicionando, cuidado com o que a gente está desejando, cuidado com o que a gente esteja olhando, nós estamos colocando, né? Aonde nós estamos colocando as nossas vontades, os nossos desejos. Ele vai falar exatamente sobre a ambição do cristão. E aí ele vai dizer, né, que nós não devemos ficar preocupados com o que vamos vestir, com o que vamos comer, porque o vosso Pai Celestial sabe tudo isso e Ele vai providenciar para nós. E por último ele vai dizer no verso 31, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Ou seja, o Sermão do Monte aqui, Jesus vai nos ensinar sobre a verdadeira missão do discípulo de Cristo, que são as coisas do alto. Nós temos o que nos satisfazer com as coisas da terra, aquilo que é essencial, irmão. Nós não podemos jogar as nossas ambições nas coisas materiais. Quantas igrejas se perderam nesse caminho? Quantos pastores, quanta liderança se perdeu nesse caminho, porque a ambição, tudo que é feito no reino de Deus tem uma outra finalidade, que não é salvar as almas, mas é para receber recursos, é para guardar recursos, é para ficarem ricos de verdade. Quantas coisas são feitas, quantas mensagens são pregadas e são vendidas, irmãos. Quantas mensagens, quantas pessoas vão pregar o evangelho e não pregam de graça receber, de graça dar, não. Elas cobram para pregar, elas cobram para cantar, elas cobram e cobram caro. Ou seja, nós viramos um grande mercado. É por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela perdeu muita referência, ela perdeu o ímpeto do verdadeiro testemunho, ela está se apagando por conta de todo esse escândalo, aonde tudo que é feito é gerado em cima de lucros,
em cima de recursos financeiros, como se Deus não fosse o Senhor da igreja. Ou melhor dizendo, para essas igrejas, parece que Deus já se afastou há muito tempo. A igreja não tem mais, né? Porque o cabeça da igreja é Jesus, mas nesse caso parece que não é mais de Jesus o cabeça da igreja. Então, Deus está ensinando, Jesus está ensinando nesse Sermão do Monte a ambição do verdadeiro discípulo de Cristo. Aí na revista está escrito o seguinte, você pode, eu li aqui rapidinho o texto, mas você leia com os seus alunos, tá bom? Explique para eles esse texto de Mateus capítulo 6, do verso 19 a 34. Eles precisam entender esse processo aqui, tá bom? Todos nós devemos entender isso. Então, o mundanismo do qual os cristãos devem fugir pode ter aparência religiosa. Sim, pode ter. Podemos ser religiosos e mundanos, porque estamos reverenciando riquezas, reverenciando os bens materiais. Pode ser religioso sim, ou secular. Por isso, devemos ser diferentes dos não cristãos, porque eles querem fazer essas coisas. Nós não. Os filhos de Deus não deveriam fazer essas coisas, porque somos cidadãos do reino, onde existe um rei que vai providenciar todas as nossas necessidades. E basta. Então ele vai dizer aqui, Cristo modifica especialmente a nossa atitude para com as riquezas e os bens materiais. É impossível adorar a Deus e ao dinheiro. É impossível, irmão. Ou você ama um ou você ama outro. Isso é fato. Isso é de verdade. De verdade. Temos de escolher um dos dois. As pessoas do mundo estão preocupadas com a busca do alimento, da bebida e do vestuário. Os cristãos, os verdadeiros discípulos de Cristo, devem ficar livres destas ansiedades materiais, egocêntricas. E, em lugar disso, devem dedicar-se à expansão do governo e da justiça de Deus. É o mesmo que dizer que as nossas ambições supremas devem ser a glória de Deus, e não a nossa própria glória, nem mesmo o nosso próprio bem-estar material. É uma questão do que buscamos em primeiro lugar. Ou seja, o discípulo de Cristo, se ele busca em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, ele deixa que o governo de Deus esteja sobre a vida dele, ele não vai se preocupar porque o governo de Deus não vai desamparar essa vida. Mas é claro que nós precisamos ter cuidados, irmãos, para não colocar o nosso coração nas riquezas. Muitos ministérios, muitas vidas, muitas pessoas se perderam por causa disso. Muitos pregadores estão dando verdadeiros escândalos por causa disso. Muitas igrejas estão lastimáveis, numa situação de muita imoralidade por causa dos bens materiais que foram colocados acima dos bens espirituais, da glória de Deus, tá bom, amados irmãos? Então, tá aqui, essa aula é uma aula excelente para nós trazermos a consciência dos nossos irmãos, dos nossos alunos, dessa necessidade de termos uma intimidade com Deus tão grande que nada mais importe, tá bom? É claro, Deus vai suprir, Deus vai conduzir as nossas vidas, vai dar tudo certo, irmãos, mas nós precisamos buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça. Nós precisamos estar com a nossa vida em ordem na casa do Senhor, porque, irmãos, tudo vai passar, essas coisas tudo vão passar, vão ficar por aí, mas as palavras do nosso Deus jamais passarão. E nós temos uma morada, assim, uma morada no céu, onde nós devemos juntar riquezas, é lá, tá bom? Então nós devemos passar isso para os nossos amados irmãos, para os nossos alunos, para que eles tenham essa noção, né, do que virá por aí, tá bom? Isso aqui está demonstrando apenas o quanto é relevante para os dias atuais o Sermão do Monte. Ou seja, nessa pergunta que nós perguntamos se o Sermão do Monte é relevante para os dias atuais ou se é uma utopia, está sendo respondido na lição de hoje que há uma relevância, porque nós precisamos fazer com que a importância do Sermão do Monte seja um destaque a partir de nossas vidas práticas, a partir de nossa vida prática dentro do reino de Deus.
para que a glória do Senhor se manifeste e para que a igreja do Senhor verdadeiramente seja a luz para este mundo de trevas e seja um lugar aonde possa barrar o crescimento do mal e da podridão de uma sociedade completamente afastada dos princípios de Deus, tá bom? Então fica aqui essa aula, boa aula para você, que você deu uma aula excelente. Assista esse vídeo, assista esses 2 vídeos que eu enviei aí, ok? E que você tenha então subsídio um pouquinho maior para que você possa dar uma aula de excelência para a glória do nosso Deus. Fica com Deus, tenha uma boa aula a todos vocês aí e até domingo, se o Senhor assim permitir, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau, tchau.